Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, desejado entre as nações, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o general do exército do Senhor, o único que derramou o seu sangue para nos libertar, salvar e nos redimir dos nossos pecados. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe sua vida, sua casa, seus negócios, que Ele abençoe as decisões que você precisa tomar e que as suas decisões sejam centradas no Senhor e que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar, te levantar. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, reconstruir, sonhar, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Isaías capítulo 58, que nos diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós estamos diante de um versículo e outros versículos que seguem nesse texto que traz à nossa memória a necessidade de aproximação para com Deus. Em toda a história, todas as vezes que o povo voltou-se para Deus, houve de Deus a misericórdia para alcançá-los e para restaurar. Deus nunca abandonou o seu povo, jamais. Deus jamais deixou de ouvir nossas orações. Às vezes Ele não atende por causa nossa mesmo. O texto deste versículo, Deus está mandando o profeta clamar em alta voz e anunciar ao povo contra os pecados do povo, como um forte de uma trombeta, anunciar as transgressões, a hipocrisia do povo de Deus, que precisavam serem expostas. O mensageiro de Deus agora precisava falar contra o pecado do povo e tentar trazê-los para Deus. Os versículos nos diz que o povo estava buscando cada dia o seu próprio interesse, seus desejos. Eles queriam conhecer outros caminhos. Às vezes falavam de conhecer a Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus. Mas ao mesmo tempo esses judeus viviam no pecado. Não queriam ouvir a voz de Deus. Não queriam obedecer os santos mandamentos de Deus.
E não é muito diferente dos dias que vivemos, onde as pessoas adoram ao Senhor apenas exterior, aparentam alegria ao louvá-lo, dão a impressão de que andam nos seus caminhos, e ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas conformam com o mundanismo, desprezam o estudo da palavra, que é um tipo de adoração a Deus, é uma forma de conhecer a Deus e acaba virando uma ofensa a Deus a esse tipo de adoração. Porque querem adorar sem a orientação da palavra e se tornam abominação. Não existe adoração sem a palavra. A palavra nos orienta como adorar. E a palavra que diz que o verdadeira adoração, ou o adorador, adora em espírito e em verdade. Não há adoração sem a palavra. Quem quer adorar bem, quem quer adorar de verdade, adora pela palavra. E eles estavam vivendo uma situação até de uma certa aproximação de Deus. Eles pensavam e começaram a questionar a Deus. Por que nós jejuamos e tu não atentas para nosso jejum? Por que nós estamos afligindo a nossa carne e o Senhor não vê? O Senhor parece que não sabe, que não enxerga. Estou lendo o versículo 3. Aí o Senhor começou a dar a resposta ou as respostas para eles. E o Senhor começou a dizer a ele: eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Era só acontecer uma coisa contrária, eles já diziam que era culpa de Deus. Muita gente assim. Muita gente dizendo, quando acontece alguma coisa, Deus, eu dei o dízimo e o Senhor deixou eu tomar prejuízo. Quem falou que é barganha? Isso é fidelidade. Eu dei uma oferta na igreja e agora, meu Deus, eu estou doente. Onde está escrito que você não adoeceria? Palavra, adoração sem palavra vai acabar levando a pessoa ou para o fanatismo ou para a heresia. Assim como a palavra lida sem oração vai tornar somente um conhecedor superficial, sem aprofundamento para com Deus. Quando eles jejuavam, versículo 4 diz que eles jejuavam para contenda e para debater, para darem punhadas impiamente nos outros. Imagina alguém jejuar para dizer que era melhor do que o outro, igual o publicano e o fariseu lá. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu não sou como esse miserável que está aí. E o outro falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A humanidade, em alguns momentos, algumas pessoas vão achar que são melhores do que as outras. Nós temos diferenças sociais, há diferença intelectual, a diferença do contexto de vida, da conta bancária, da família, do sobrenome, da influência da família. Há diferenças nesse aspecto, da cor da pele, que não define nada. Porque todos foram criados por Deus.
há diferenças de idade, diferença de sexo, se é homem ou se é mulher, se é masculino ou feminino, diferenças de altura, de tamanho, diferença de peso, de estrutura, do peso da pessoa, diferenças da influência que você tem dos amigos poderosos ou de jeito nenhum, diferenças de profissão, diferenças de algumas coisas, mas nesse aspecto, diante de Deus, não há diferença. A diferença é que Deus pode receber alguns cultos e outros não. E aí não é por causa de nenhuma dessas influências ou diferenças que acabei de citar. Deus não mede a nossa oração por causa disso. Não adianta ninguém chegar diante de Deus e achar que a sua oração vai subir porque ele tem mais conhecimento geral das coisas do que o outro. Eu conheço o hebraico e eu estou mais próximo de Deus, o grego, o aramaico, o helenista. Não, senhor. Eu nasci rico, eu sou abastado, eu estou próximo de Deus. Não, senhor. Deus estava mandando o profeta clamar, denunciar o pecado do povo. O povo estava jejuando para o seu próprio contentamento, jejuava para contenda, para debate, para apontar o outro, dadas punhadas, jejuava não para fazer ouvir a voz do alto, jejuavam para o seu próprio contentamento. Tudo era voltado para eles. Eles eram o centro da vontade. Não era Deus o centro. Não era a vontade do Senhor que eles estavam preocupados em praticar, em fazer. Eles estavam preocupados com a vontade deles. E o profeta está denunciando isso. Observem que agora eles não estão dizendo a uma nação ímpia. Não está falando a um povo ímpio, está falando ao povo de Deus. Ao povo que estava jejuando. Ao povo que estava ligados na palavra. Ou seja, eles tinham uma ligação religiosa, mas não obedeciam ao Senhor. Jejuavam por contendas. Aí o Senhor pergunta: seria esse o jejum que eu escolhi? Aí ele vai explicar que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco grosseiro de cinza, que usavam muito. A gente vê nos relatos bíblicos falando, quando alguém queria se humilhar, ele vestia de pano de saco e cinza. Chamarias tu este um jejum de dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Aí o Senhor vai explicar. Que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, larga o pecado. Que desfaça as ataduras do jugo. O que é o jugo? É o peso que se carrega. Que deixe livres os quebrantados e que despedace todo o jugo. Alguém vem te pedir perdão, quebrantado, e você diz: não perdoo. Inclusive, tem gente que fala assim: eu não perdoo nem no inferno. A frase está corretíssima.
Porque lá no inferno não há perdão. Quem foi para lá não tem perdão, tem remorsos. Perdão, jamais. Lá não há lugar de arrependimento. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados? Que negócio é esse de um jejum egoísta que não tem quebrantamento? Que jejum é esse que não produz em nós um quebrantamento, uma mudança de vida? O largar do pecado, o apontar do dedo para o nosso próximo. Já viu que às vezes a gente acha que nós estamos numa posição tão privilegiada e a gente aponta o pecado de todo mundo? É por isso que a palavra deve ser usada tal como uma pá e uma enxada ao mesmo tempo. Porque você lança a palavra como se fosse uma pá. E como se uma enxada, você puxa para si. Nós estamos inclusos nisso. Nós pecamos, nós erramos, nós distanciamos. Nós precisamos orar, nós precisamos de Deus. Não tem como dizer, você precisa, só você. Como se o pregador não precisasse clamar. Como se o pregador não tivesse necessidade de receber a palavra. Então, lança e traz para si. E o Senhor diz para eles: porventura, que reparte o teu pão. Pensa na miséria que muitos irmãos estão passando nesse momento, aqui no Brasil, em outros lugares, no continente africano, em outros países mais pobres. Pobreza. Irmãos comendo capim, colhendo capim para comer e contente. E outros têm tudo, tem cama, tem casa, tem carro, tem salário, tem água potável, tem tudo, estão reclamando e distanciando de Deus. Como é que você trata os famintos, os pobres? Recolha em sua casa os desterrados e vendo nu cubras. Não te esconda daquele que é da tua carne ou o seu semelhante. Se fizer tudo isso, então vem a promessa de um versículo muito conhecido, que a gente gosta muito de ler, que diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Ah, como é bom quando Deus responde. Sei que tem muita gente nos ouvindo nesse dia que precisa ouvir a resposta de Deus. Que a resposta de Deus possa ecoar na sua vida. Deus tem resposta. Ele é um Deus que às vezes fica em silêncio em relação a algumas coisas das nossas vidas, mas Deus tem sempre uma resposta para tudo. Ele nunca deixou de responder. Todas as vezes que alguém clamou por misericórdia, Ele estendeu as mãos. Abraão clamou pelo povo de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas ali, até que ele mesmo se convenceu de que a justiça de Deus precisava alcançar aquele povo. Elias clamou e o filho da viúva ressuscitou. Jesus clamou e Lázaro ressuscitou.
Ele ordenou através do clamor de Jairo, e a filha de Jairo ressuscitou. Ele interviu num cortejo fúnebre. E o filho da viúva da cidade de Naim ressuscitou. Clame a Deus. Hoje é dia de recomeçar, de reconstruir. Não se prenda ao passado com remorsos. Se arrependa diante de Deus. A palavra de Deus é mostrar o arrependimento. Arrependei-vos. Deus não é o Deus da chibata. Ele é o Deus do juízo, mas Ele é o Deus do perdão. Ele é o Deus da lei, mas Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus que abre as portas e que não rejeitam aqueles que se aproximam dEle. Se aproxima de Deus hoje, se quebrante diante de Deus hoje, em jejum e oração. Ele é o Deus do milagre, da restauração. Alguém vai te acusar a vida inteira por causa de alguns erros que você fez. Mas por um outro lado, o Senhor vai te abraçar, te aceitar, te dar espaço, aceitar a sua oração. Ele vai fazer brotar a tua cura apressadamente. Ele vai ouvir tua voz, então clamarás, o Senhor te responderá. Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso como? Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o qual a vaidade, se abrir a alma ao faminto, se partares a tua alma ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Luz nas trevas, as trevas têm que ir embora. Quer bênção? Cumpre essa palavra. Viva esta palavra. Deleite-se nesta palavra, tenha prazer na palavra do Senhor. Ele cumprirá a sua palavra. E aí o Senhor vai trazer cura. E o Senhor guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos. Ah, Deus não me abençoa aqui, a porta está fechada aqui, não dá mais aqui. Eu vou para ali, eu vou para lá. Deus te abençoe em qualquer lugar. Exceto se Ele mandar sair com um propósito, igual Ele mandou Abraão. Mas Deus te abençoa. Pode ser no pedregulho, Deus faz as plantações nascer. Ele pode ser no lugar que não chove, Ele manda chuva para você. A palavra está garantindo isso. Ah, eu estou com osteoporose, a doença do enfraquecimento dos ossos. Ele fortalece os seus ossos. Guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Imagina, num lugar seco, parecendo que você está plantado à beira de um rio, se alimentando da presença e da bondade de Deus. Tenha contentamento em Deus, abra o coração para Deus, clame ao Senhor, jejue de forma correta, adore da maneira correta. E Deus, que é o Deus que cumpre a sua palavra, vai cumprir a palavra na sua vida. Oh Deus, abençoa a nação brasileira. Muitos dos teus filhos, ó Deus, hoje estão jejuando, orando. Existem obstáculos a serem vencidos, ultrapassados, ó Deus. Existem situações complicadas que nos assolam, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, perdoa nossos pecados. Perdoa os pecados da nação brasileira. Perdoa o pecado das nações. Em nome de Jesus, ministramos bênção, milagres, cura, libertação. Ó Deus, sara o Brasil, Senhor. Em nome
nome de Jesus, ó Deus, levante um povo quebrantado, que ame a palavra, que ame viver a verdade, ó Deus, que não se desassociam da palavra para viver à mercê dos próprios desejos, mas que cumpram o teu querer, em nome de Jesus. Repreende o diabo e suas acusações e abençoa o teu povo pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. O jejum é bíblico, jejue. A oração é bíblica, ore. A leitura da palavra é uma ordenança, leia, e o Senhor vai te guiar e te abençoar. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.